Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui recomendar 5 livros Fever Dream. Para começar, gente, o que é livro Fever Dream? Fever Dream, eu diria que é um subgênero ali que tá dentro do terror, do thriller, onde a gente vai encontrar histórias que acabam ali focando em algo que seria, né, um sonho febril. Isso, né, que significa Fever Dream. Ou seja, a gente vai ter aqui histórias que são muito confusas, que vão te apresentar elementos que vão te deixar desconfortável, que vão fazer com que você se sinta confuso, que vão te deixar, assim, muito maluco e você não sabe exatamente o que tá acontecendo. E essa é a beleza desse tipo de história, que o autor, ele vai te dar ali muitas pistas, ele vai te mostrar várias facetas, personagens que muitas vezes também não têm ideia do que está ocorrendo, e cabe ao leitor chegar à sua própria conclusão. Então, gente, eu sou louca por esse tipo de livro, eu amo livros Fever Dream, e muita gente me pede recomendações de histórias que sejam assim. Então, eu resolvi falar aqui sobre 5 leituras que eu recomendo, que eu gostei muito, e que entram muito nessa coisa do Fever Dream. Então, vamos lá! Vou começar falando de Distância de Resgate, Fever Dream, da Samantha Schweblin. A Samantha, ela costuma escrever histórias que são Fever Dream. Então, por exemplo, Kentucky, Seven Empty Houses e Fever Dream são aí exemplos de livros que ela escreveu que tem muito de Fever Dream. E nesse livro, Distância de Resgate, a gente conhece uma protagonista que, junto com a sua filha, está passando aí umas férias em uma casa que fica mais isolada, que é mais na área rural da Argentina. E de repente ela acaba conhecendo a sua vizinha que vive numa fazenda. E elas começam a conversar, sabe? A vizinha também tem um filho que é quase da idade, né, da filha da protagonista. Então elas têm muito em comum. Só que de repente essa vizinha vai contar pra ela que aquele não é mais o filho dela. E aí você fica assim, ok, o que está acontecendo? E aí a gente tem essa narrativa que na verdade intercala 2 momentos diferentes do tempo. A gente tem, de fato, essa moça contando a história do filho, o que aconteceu, por que o filho não é mais o filho dela, e a gente tem a nossa protagonista nos dias atuais, num lugar totalmente escuro, sem saber o que está acontecendo, e ela está relatando isso para uma outra pessoa que está pedindo para ouvir essa história. Gente, é uma história muito maluca, porque você não tem ideia do que está acontecendo, você não sabe exatamente o que é real e o que não é, mas é muito interessante porque a gente vai ter aqui temas que vão muito na questão da maternidade, né? Dessa coisa da segurança ou até mesmo da superproteção. E a gente também tem aqui questões ambientais da própria Argentina. Então eu achei isso muito fantástico, sabe? Porque ele lida com temas reais, mas também vai falar muito sobre essa coisa muito maluca que você não sabe o que tá acontecendo com a protagonista. É uma narrativa que é rápida, que é fluida, mas ao mesmo tempo vai te deixar desconfortável, vai fazer você ficar pensando e teorizando sobre o que tá acontecendo. Então eu super recomendo Distância de Resgate. Agora, eu vou falar de uma graphic novel, gente, porque, né, vocês sabem que eu amo graphic novel, então eu tinha que trazer aqui uma, e eu vou falar de Nameless, do Grant Morrison e do Chris Burham. Gente, aqui a gente tem uma história extremamente Lovecraftiana, tá? Então eu já vou aproveitar aqui pra falar que em agosto nós teremos o Agosto Cósmico, né, que é um mês aqui dedicado ao cosmicismo. Então, sério, gente, já coloquem na lista de vocês Nameless, porque aqui a gente tem a história de um homem que não tem nome, né, por isso Nameless. E ele acaba fazendo trabalhos que são muito bem pagos, em que ele precisa entrar dentro de sonhos e realizar algumas coisas, pegar isso e roubar aquilo, até que ele é contratado para entrar num sonho e roubar uma chave. Depois que ele rouba essa chave, de repente descobrem que essa chave, na verdade, ela abre um portal muito importante. Só que não é em qualquer lugar. Não, tem um asteroide que tá vindo pra Terra. E aí precisam, né, de certa forma, destruir esse asteroide antes que ele acabe atingindo o nosso planeta. Só que esse não é um asteroide comum, ele é Xibalba. Mas na mitologia maia, Xibalba seria quase ali um inferno, um lugar que guarda almas atormentadas. E essa chave abre esse portal. Então eles mandam um protagonista e um grupo ali de especialistas para irem, né, até esse asteroide, abrir esse lugar, né, com essa chave, e aí a gente vai ver os maiores horrores saindo daquele lugar. Só que o mais interessante dessa narrativa, gente,
é que você não sabe o que tá acontecendo no passado, o que tá acontecendo no presente, o que vai acontecer no futuro. Você não sabe o que é real, o que não é, o que é sonho, o que é imaginação. Você não sabe. E é muito interessante isso, porque a gente tem uma história que vai misturar, assim, ficção científica com terror, sabe? Com coisas que vão falar muito da nossa realidade, mas também vai misturar muito cosmicismo, muito ocultismo. O Grant Morrison, ele é conhecido por estudar muito a magia do caos, então ele coloca tudo isso aqui e é muito interessante essa história completamente maluca, sem pé nem cabeça, sabe? Que você entra e você vai ter referências a tudo quanto é tipo de mitologia, a tudo quanto é tipo de história, e você não sabe o que está acontecendo. Cabe a você chegar a uma conclusão, sabe? Do que é verdadeiro, do que é falso, do que de fato está ocorrendo. E, gente, é muito maluco. Eu amo essa história, sabe? Eu terminei, assim, extasiada. Pra quem gosta de cosmicismo, pra quem gosta de terror, pra quem gosta de ficção científica, pra quem gosta de thriller, pra quem gosta de histórias Fever Dream, sério, leiam Nameless. Vou falar aqui de um livro que, gente, ele é o primeiro livro de uma trilogia, tá? Mas eu não sinto que você precise ler os outros livros. Eu só li o primeiro e pra mim tá ótimo, que é A Aniquilação do Jeff Vandermeer. Inclusive, já vou falar que tem adaptação, gosto muito da adaptação, e aqui a gente vai ter, de fato, uma narrativa que é em primeira pessoa. Ou seja, ela já te deixa com a pulguinha atrás da orelha do narrador não confiável, né? Porque a gente tem aqui como narradora a bióloga. E sim, gente, ela é chamada de a bióloga, a gente não tem um nome pra ela. Porque a gente vai acompanhar um grupo de mulheres que está em uma expedição até a Área X. O que é a Área X? De repente, no meio do nada, descobriram ali um campo de força. E, de repente, esse campo começou a se expandir. Apesar de mandarem diversos grupos para esse lugar, muita gente morreu ali, ou as pessoas que acabaram de certa forma retornando, acabaram ficando muito doentes e morreram. Então, não se sabe exatamente o que está acontecendo dentro dessa área X. E aí a gente tem esse grupo de mulheres, cada uma, né, de uma profissão. Então a gente tem a bióloga, a gente tem a psicóloga, entrando ali, sabe, para explorar mais da área X. E o mais interessante da área X é que muitas coisas ali são diferentes do que a gente está acostumado no planeta Terra. Então, a gente tem um lugar muito bonito, com muitas plantas, com muitas flores, sabe? Que parece ser normal, mas muitas coisas ali fogem à regra. Então, por exemplo, a gente não sabe quanto tempo elas estão lá dentro, a gente não sabe o que aconteceu com as pessoas que entraram ali, a gente não sabe por que algumas ficaram doentes, a gente não sabe por que algumas morreram, e a gente vai tendo, né, essa expedição dentro da área X através dos olhos dessa bióloga. Então, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali. A gente não sabe o que é a área X. A gente não sabe se é algo que aconteceu ali na Terra, se é uma coisa alienígena, se na verdade é simplesmente a flora se desenvolvendo. A gente não sabe. E o mais legal é que, como a gente está vendo tudo através dos olhos dela, ela vai mostrando o seu ponto de vista. E dentro disso, ela vai fazendo ali alguns inserts sobre a sua própria vida, sobre a sua história, sobre por que ela resolveu ir ali, sobre como ela decidiu se tornar uma bióloga, sobre os seus interesses, suas especialidades, mas tudo isso com essa pitada de desconforto em que você não sabe o que é real, em que você não sabe exatamente o que está ocorrendo ali dentro, sabe? Se ela tá ficando louca, se na verdade ela só tá sonhando, se na verdade tem alguma coisa ali que a afeta, você não sabe. E o mais interessante aqui é você não saber, gente. Porque assim, eu sei que tem outros livros, eu sei que esses livros também exploram a área X, mas eu não quero saber o que é a área X. Eu quero saber simplesmente o que essa mulher vai viver ali dentro, sabe? Como tudo é um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Então, assim, é uma história muito bacana, muito fantástica, muito desconfortável, que vai te deixar com certo medo, sabe? Dessa área X, do que tá acontecendo ali, vai te fazer teorizar sobre, vai fazer você pensar sobre, e ainda assim, você vai estar ali acompanhando essa protagonista o tempo inteiro e tentando entender, do ponto de vista dela, os processos e as dinâmicas que vão acontecendo ali. Sério, gente, eu gostei demais de Aniquilação. Eu acho que é um livro incrível. Eu também gosto muito da adaptação. Então, eu super recomendo pra quem gosta ali de ficção científica, Aniquilação. Depois, gente, falando de Fever Dream,
Se eu não falar de Ian Reid, não sou eu. Então eu poderia falar de todos os livros dele aqui. Eu poderia falar de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, eu poderia falar de Intruso, mas não, eu vou falar de Nós Nos Espalhamos. Gente, esse livro é sensacional, tá? Aqui a gente vai conhecer a história da Penny, que ela é uma mulher que já está numa certa idade. E a gente vai ver aqui como que é pra ela esse processo de ter envelhecido. Então, a gente vai ver como ela demora mais tempo pra fazer as coisas que ela fazia antes, como ela deixou de fazer coisas que ela gostava de fazer, como é viver na solidão, né, já que seu marido morreu há muito tempo. E aí, no meio de todas essas reflexões sobre a velhice, ela começa também a ter umas certas alucinações. Ela começa a ouvir barulhos, ela começa a ver coisas, até que ela sofre um acidente. E aí, um vizinho acaba levando ela até uma instituição. E ele explica, né, que o marido dela já tinha deixado tudo preparado, né, para que quando ela chegasse numa certa idade, ela fosse para esse lugar. E no começo ela não quer ficar ali, mas ela começa a conhecer as pessoas. Então, ela acaba fazendo amizade ali com o enfermeiro, que é muito gente boa. Ela acaba conhecendo, né, outros idosos que entendem perfeitamente o que está acontecendo com ela, que também passam por essas coisas, que de certa forma têm a simpatia. E mais do que tudo, ela acaba também conhecendo a dona dessa instituição, que é assim muito suspeita. A gente não sabe exatamente ali qual que é o papel dela. E aí, conforme ela está ali, tudo parece bem, mas de repente ela começa, por exemplo, a perder a noção de tempo. De repente, coisas vão acontecendo. De repente, ela começa a ver ainda mais coisas e sentir outras, e você tem um certo desconforto o tempo inteiro na leitura. Você sente que tem algo muito, muito errado, mas você não sabe exatamente o que. Você não sabe se é uma questão de saúde mental, você não sabe se é porque ela está numa certa idade e está de alguma forma tendo uma certa senilidade. Você não sabe se, na verdade, sei lá, estão conduzindo experimentos ali. Você não sabe se é influência, né, dessa floresta que está ao redor, né, que a nossa protagonista, ela gosta de pintar. Então, ela tem ali a oportunidade de voltar a pintar e ela tá pintando sempre essa floresta. E, gente, é uma história impressionante. Ela é maravilhosa por diversos motivos, porque a gente tem aqui retratado perfeitamente as questões da velhice. Ele é um livro que muitas vezes ele te traz essa sensação, sabe, do abandono, da solidão, da velhice, e como isso pode ser terrível, mas também pode ser muito bonito, já que é o que eu sempre falo, envelhecer é difícil, mas ao mesmo tempo envelhecer também é um privilégio que muita gente não tem. E aí, conforme a narrativa vai avançando, a gente tem ali essas questões mesmo de não saber o que é real, o que não é, o que é da cabeça dela, o que tá acontecendo de fato, a gente não sabe. A gente só sente que tem alguma coisa errada e a gente não sabe o que é. E a gente vai acompanhando essa personagem vivendo no meio dessa loucura, também tentando fazer algum sentido no meio de tudo isso. E aí, gente, né, eu amo o Ian Reid, eu amo tudo que ele escreve, eu gosto desses thrillers introspectivos dele, que entram muito nessa coisa Fever Dream, em que você parece que está no meio de um sonho febril e você não entende o que está ocorrendo, e ainda assim, no meio de toda essa loucura, você acaba saindo da leitura, assim, completamente preso, completamente fascinado, sabe, teorizando sobre tudo, querendo entender o que aconteceu. Sério, gente, é maravilhoso, por favor, só leiam Nós Nos Espalhamos. Por último, gente, vou aqui dar uma indicação para vocês que leem em inglês. Infelizmente, esse livro ainda não chegou no Brasil. Tem que chegar, por favor, alguma editora. Por favor, traga esse livro pro Brasil. Que é This Thing Between Us, do Gus Moreno. Em This Thing Between Us, a gente vai conhecer aqui a história de um protagonista que a gente simplesmente sabe que ele agora é viúvo. E aí, no meio de toda essa dor, desse luto, né, de ter perdido a mulher da sua vida, ele acaba alugando, basicamente, né, um chalé no meio do nada, sabe? Um lugar que ele pode ficar sozinho, que ele pode sentir tudo isso, que ele pode de alguma forma passar por esse momento de luto. Só que coisas estranhas vão começar a acontecer. E não só isso, mas coisas estranhas já aconteciam antes de uma outra forma. Por quê? Porque a gente também vai ter ali uma volta no tempo em que a gente vai ver como ele era feliz com a sua esposa e de repente eles acabam adquirindo uma espécie de Alexa. E parece tudo maravilhoso, deixa a vida deles muito mais fácil, né, com essa tecnologia, mas de repente essa Alexa começa a ter uns comportamentos bem bizarros. E uma dessas bizarrices acaba causando a morte dessa mulher. E aí a gente vai ver que esse homem acaba se sentindo muito perseguido por tudo que aconteceu. Mas ele também tá ali lutando com algo novo, algo misterioso. Porque de repente, ele percebe que ele não está sozinho nessa cabana. Não, na verdade, ele vai ser perseguido por coisas misteriosas, por imagens bizarras, por muito gore,
por tragédias, por situações inexplicáveis. É só isso que eu posso dizer, gente. Eu não posso entrar em mais detalhes, porque a história, você acha que no começo, ela vai para um terror tecnológico. E aí ela entra dentro de um outro campo. E você não sabe exatamente se essas coisas estão acontecendo, se tem, sei lá, algum espírito, se tem algum alienígena, se tem um demônio. Você não sabe o que está perseguindo esse homem. Você nem sabe mesmo se, na verdade, é simplesmente uma questão de saúde mental. Se é, na verdade, o resultado de toda essa dor, se é ele tentando compreender melhor essa perda, esse luto. Mas, gente, esse é um livro magnífico. Sério, ele é um livro que ele te deixa numa posição, assim, que você vai estar inquieto o tempo inteiro. Por quê? Porque acontece coisas o tempo inteiro e coisas que você não consegue determinar o que é. E é interessante porque o próprio protagonista também tá tentando entender. Então, você entra nessa viagem maluca junto com ele, que não faz sentido, mas é exatamente o não fazer sentido que torna esse livro tão incrível. Então, sério, gente, se você lê inglês, não deixe de conferir This Thing Between Us, porque, olha, tá aí um Fever Dream maravilhoso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e dessas indicações. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu o livro Fever Dream, se você gosta desse subgênero. E também me indiquem mais livros assim, porque eu amo. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.